pessoal, sejam bem-vindos a mais um CoffeeCast. Nossa equipe é composta por mim, Laura Sofia, pelo Luiz Fernando, pelo Matheus e pela Lívia, e também pelo nosso orientador, o professor Rubens Paza. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre doenças no cafeeiro. Várias doenças afetam a cafeicultura e muitas delas podem causar danos sérios à lavoura. Se não forem bem controladas, essas doenças elas podem reduzir drasticamente ou até mesmo anular a produtividade do cafezal. É fundamental que saibamos reconhecer os sintomas que cada doença provoca nas plantas e também, entender quais as condições que favorecem o seu aparecimento. Assim, é mais fácil estabelecer os métodos de controle mais viáveis e eficazes para cada doença. Para entender como que as doenças aparecem, é essencial conhecer o conceito do triângulo da doença. Ele mostra que para uma doença se desenvolver, 3 fatores eles precisam estar presentes ao mesmo tempo. O ambiente, que são condições favoráveis ao desenvolvimento da doença, como a umidade e a temperatura. E no ambiente você pode intervir escolhendo o melhor local de plantio, ajustando o sistema de cultivo, definindo o espaçamento entre as plantas e caprichando no manejo geral. Essas ações elas alteram diretamente a umidade, a temperatura, a luminosidade e até o estado nutricional da planta. A gente tem o hospedeiro, que no nosso caso é a planta de café, que pode ser infectada, e o manejo ele envolve escolher variedades resistentes a doenças específicas, remover restos de culturas anteriores e também controlar as plantas daninhas que elas podem abrigar os patógenos. E o patógeno, que ele é o agente causador da doença, como fungo, bactérias, vírus ou nematóides. Com relação ao patógeno, o controle é feito para reduzir a sua população. É aqui que entram os métodos de controle, como o controle químico, controle preventivo. Aqui a gente mostra uma tabela onde a gente consegue observar o período de favorabilidade das principais doenças do cafeeiro em função da fase fenológica da cultura, ou seja, em quais períodos do ciclo da planta, florescimento e formação dos frutos, e maturação e colheita, há maior favorecimento para o desenvolvimento de determinadas culturas. Podemos observar que o período chuvoso, que vai aproximadamente de dezembro a maio, coincide com a maior incidência de doenças, já que a umidade e a temperatura elevada elas favorecem o crescimento de fungos e outros patógenos. Entre as principais doenças destacadas estão a ferrugem, cercospirose, mancha mantegosa, fusariose, entre outras. De modo geral, percebe-se que o período de formação dos frutos, outubro a março, é o mais crítico, exigindo maior atenção no manejo fitossanitário, com práticas preventivas, monitoramento e também o uso adequado de defensivos. Já na maturação e colheita, há uma redução gradual da ocorrência, mas algumas doenças, elas ainda podem causar prejuízos. Entender como atuar em cada um dos pontos é chave para o controle de doenças mais eficazes, como as que veremos a seguir, como ferrugem do cafeeiro, mancha arolada, cercospirose e também a foma do cafeeiro. Uma das principais doenças que ataca e prejudica a lavoura de café é a ferrugem do cafeeiro. Essa doença é a principal que ataca a parte aérea do café e que pode reduzir a produção em até 30%. Ela vai provocar uma intensa desfolha dependendo do estado nutricional e da suscetibilidade da planta. Os sintomas eles se iniciam com manchas cloróticas translúcidas, que vão ser localizadas na face inferior das folhas e que vão se desenvolver formando massas pulverulentas de coloração amarela alaranjada. Além disso, alguns fatores que vão favorecer a ocorrência dessa doença é o período de fevereiro a julho e um período ali de 20, 30 dias após chuvas leves e moderadas. Além disso, a disseminação dessa doença vai ocorrer por meio do vento. Então, para o controle dessa doença, a gente pode levar em consideração um monitoramento constante, o uso de fungicidas protetores e sistêmicos, variedades resistentes e também o maior espaçamento entre as plantas para que tenha uma melhor ventilação e luz solar, que vai reduzir assim a umidade e também, consequentemente, a incidência da doença. Olá, eu sou o Matheus e vou estar falando um pouquinho sobre a mancha arolada. Ela vai provocar uma intensa desfolha, seca de ramos e frutos. Ela pode causar, sim, a redução na produção se não tiver um controle dela. Os sintomas dela vai ser uma mancha de cor pálida
nas folhas. Um sintoma vai ser uma mancha necrótica que pode ter ou não um alo amarelado ao seu redor. Os ramos, flores e frutos também podem apresentar essa lesão escura. Os fatores que vão favorecer a sua ocorrência vai ser aqueles meses chuvosos, com alta umidade e temperaturas elevadas, como janeiro a abril. O controle, a gente não vai ter um controle eficaz para controle rápido, e sim um controle preventivo, que vai ser principalmente procurar mudas que são retificadas, que não vão ter a doença, evitar materiais das regiões onde há a ocorrência dessa doença, e também a aplicação de fungicidas à base de cobre, mais diotilcarbamatos, principalmente nos seus períodos chuvosos. Em áreas onde a doença já ocorre, vai ser necessário realizar a poda nas partes das plantas afetadas e aplicar pasta à base de calda bordalese. Agora eu vou apresentar um pouco sobre a cercospirose do cafeeiro. Também conhecida como a mancha de olho pardo, é uma doença causada por um fungo. A doença ela tem sido associada a algumas situações, como em cafezais nutricionalmente mal manejados, onde há aplicação intensiva de fungicidas e inseticidas sistêmicos via solo, em lavouras que recebem o sol da tarde diretamente e em lavouras que são plantadas em solos arenosos. A doença ela é severa em viveiros e podem causar desfolha completa das mudas. Os sintomas podem ser manchas circulares pardo claras, com um centro branco acinzentado e com halo amarelado em folhas, frutos e ramos. Provoca desfolha precoce, seca e queda de frutos verdes, afetando a produção e a qualidade. Os fatores que favorecem a ocorrência dessa doença são temperaturas que podem variar entre 25 e 30 graus e alta luminosidade, favorecida também por deficiência de nitrogênio e potássio e também estresse da planta. Os ventos eles ajudam na disseminação dos esporos do fungo e as plantas desfolhadas e estressadas elas têm maior dificuldade em resistir a doenças. O controle em viveiros pode ser evitando o molhamento foliar excessivo, fazer adubação no substrato ou solos férteis para as mudas, evitar a insolação das mudas, realizar a aplicação de preventivos de fungicidas de forma escalonada. No campo, realiza-se pulverização preventiva com fungicidas protetores em intervalos de 15 dias no período chuvoso, cuidado no manejo de adubação, especialmente nitrogenada, parcelando-se a mesma em doses mais elevadas, fazer adubação equilibrada, principalmente de potássio e nitrogênio, ter uma boa ventilação na lavoura e aplicação preventiva de fungicidas cúpricos ou sistêmicos. Fala pessoal, eu sou o Luiz Fernando e agora eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a mancha de foma. A mancha de foma ela é causada por fungos do gênero Foma. É uma doença que afeta diferentes partes do cafeeiro, como folhas, flores, frutos e ramos. Ela é bastante preocupante porque pode causar a queda de botões florais e frutos, além que prejudica o enchimento dos grãos, que afeta diretamente na produtividade e na boa qualidade da bebida. Os sintomas eles aparecem principalmente nas folhas mais novas, que são localizadas nas pontas dos ramos. Surgem manchas escuras, irregulares e enrugadas, que acabam necrosando. Nos ramos, o fungo penetra pela abertura deixada pela queda das folhas e provoca o secamento do ápice para a base, o que causa uma intensa desfolha. Em casos mais graves, o ramo pode se secar completamente. Nas flores, a doença provoca a queda dos botões florais, reduzindo a frutificação. E nos frutos, o ataque pode ocorrer em qualquer fase do seu desenvolvimento. Eles ficam negros e rumificados. Já nos frutos já formados, aparece uma pontuação preta, que são as frutificações do fungo. A mancha de foma é favorecida por temperaturas mais baixas, entre 16 e 20 graus Celsius, alta umidade, vento constantes e maior altitude. Os esporos do fungo se espalham principalmente pela chuva e pelo vento,
infectando os tecidos mais jovens. O controle deve ser principalmente preventivo. É importante evitar o plantio em locais frios e úmidos e utilizar quebra-ventos em áreas mais expostas e fazer podas de arejamento para melhorar a ventilação da lavoura e manter uma adubação equilibrada para evitar o enfraquecimento dos ramos produtivos. Além disso, o controle químico pode ser feito com fungicidas, aplicado previamente no início dos períodos favoráveis à doença. E bom, esse foi o nosso terceiro episódio. Obrigado pela atenção, obrigado por assistir e fiquem ligados para o próximo episódio.